sejam todas muito bem-vindas a mais uma segunda no Consultório com a Rai. E hoje, gente, a gente vai estar aqui batendo um papo sobre um tema que vocês têm muita dúvida. Eu acho que muitas de vocês que já tiveram vontade de inserir um DIU, que já tiveram essa vontade, muitas de vocês têm uma dúvida, né? E se o DIU sair do lugar, doutora, o que acontece? Como é que a gente vai saber? Será que isso não é perigoso? Isso pode causar algum dano ao útero, né? Então, todas essas ideias vão passando muito pela cabeça de vocês. Eu sei que isso é algo bem frequente. E eu quero falar para vocês hoje várias situações a respeito disso, para que a gente de uma vez por todas tire as dúvidas, tanto das meninas que já são minhas pacientes ou já vieram colocar o DIU comigo ou com outro profissional, como para aquelas que pensam em inserir o DIU, mas têm um certo medo por conta de ter medo dele sair do lugar, dele perder a eficácia ou algo do tipo. Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso, para que a gente realmente esclareça essas dúvidas e deixe vocês, de uma vez por todas, mais tranquilas a esse respeito. Bom, quando a gente fala, gente, de posicionamento de DIU, sucesso do posicionamento, doutor, o DIU no lugar correto no útero, como é que a gente consegue fazer com que ele fique lá certinho no lugar? Aí eu vou explicar para vocês que o momento da inserção muitas vezes é um momento crucial para que dê tudo certinho no posicionamento do DIU, tá? Então vamos lá. A gente vai inserir esse DIU no útero. A gente vai ter, pessoal, duas formas de inserir o DIU. Existem profissionais que inserem o DIU no consultório. Então, no próprio consultório, digamos que você vai à consulta, chega lá para fazer sua consulta e decide introduzir o DIU. Ele vai colocar o espéculo, que é aquele plásticozinho, o aparelhinho da prevenção, e vai colocar o DIU da forma que a gente chama às cegas. Ou seja, ele não vai estar vendo diretamente a cavidade uterina, mas ele vai lá introduzir, ele tem uma certa experiência, uma habilidade, e ele vai introduzir esse DIU. Aí, doutora, essa forma de inserir, existe uma certa dificuldade porque a gente não tá vendo o útero por dentro. Existe um certo risco de, na hora dessa introdução, o DIU não ficar bem posicionado. Na grande maioria das vezes, gente, funciona certinho, porque quando o profissional tem a habilidade, ele já conhece o canal, a curvatura do útero e ele obedece à técnica e geralmente funciona bem. Existe inabilidade ou eventualmente uma variação anatômica do útero. Por conta disso, o útero não fica corretamente posicionado. Então, o momento da inserção acaba sendo um dos momentos cruciais para o DIU ficar num posicionamento ideal. Essa é uma das formas de inserir, tá, gente? Então, em consultório. Essa forma de inserir, você não faz nenhum tipo de sedação, você não faz nenhum tipo de analgesia da paciente. Costuma ser incômodo. Para algumas mulheres é extremamente doloroso essa experiência, para outras moderadamente ou levemente, e varia muito como elas descrevem a intensidade da dor, tá? Mas no mínimo você vai sentir um desconforto. Essa forma, pessoal, eu não costumo fazer. Tá errado? Não está errado. Em mãos habilidosas costuma dar certo, costuma o DIU ficar bem posicionado. A sensação dolorosa da paciente é bem variada, tem gente que vai ter mais intensa, tem gente que nem tanto, tá? Mas é uma forma possível. A outra forma, doutora, que é a que a senhora costuma realizar, na verdade eu só realizo ela, é uma questão pessoal minha e de visão médica também. Qual é essa forma? É a inserção do DIU por videohisteroscopia,
ou inserção estereoscópica, ou inserção sobre visão direta. O que é que a gente usa, tá? A gente vai introduzir no útero uma espécie de microcâmera, tá? Essa microcâmera, que a gente chama de videoestereoscópio, ela vai dar uma imagem real da cavidade do útero. Então, eu vou conseguir visualizar ao vivo se o DIU está ou não na posição adequada. Então, eu vou conseguir uma inserção que eu tenho certeza que eu coloquei esse DIUzinho lá certinho. E nas minhas pacientes, todos esses procedimentos são filmados e vai para o nosso arquivo e são fotografados. Essas fotografias do DIU na cavidade uterina, a paciente recebe no laudo dela, mostrando que o DIU realmente ficou bem adequado e bem posicionado na cavidade uterina. Então, dessa forma, gente, é o primeiro momento da gente posicionar bem esse DIU. Se a gente já coloca ele certinho, beleza, a gente já reduz o risco desse mau posicionamento. E essa forma, além de eu conseguir ver o DIU na cavidade uterina sob visão direta, a gente também consegue fotografar, mostrar para a paciente que ficou certinho, e temos mais uma possibilidade, que a gente vai fazer nesse momento o que a gente chama de sedação, que é uma medicação na veia, não sou eu que faço, vem um outro profissional médico, anestesista, que é especialista em fazer essas medicações para reduzir e cessar dor. Ele faz essa medicação na veia. Essa paciente, ela dorme, né? Ela vai dormir ali em torno de 5 minutos, é a média, que é o tempo que eu preciso para colocar esse DIU, para visualizar no vídeo se ficou perfeitinho, né? Então, é isso que a gente faz. Então, para um posicionamento adequado do dispositivo intrauterino, a gente já começa por aí, na hora de inserir. Quando eu opto pela inserção por videoestereoscopia, eu já consigo ali dar uma garantida que ele ficou na posição ideal, na posição correta, e que essa paciente vai sair com o DIU aqui estando bem posicionado. Doutora, mas depois dessa inserção, pode acontecer dele sair do lugar? Pode, gente, realmente pode. Em que circunstância? Por que isso acontece? Aí eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui, tá? Eu queria que ficasse essa câmera mais de perto agora, a do celular. Tá na do celular aqui? Sim, senhora. Pronto. Então tá, eu quero mostrar pra vocês, isso daqui seria o útero, tá, gente? Isso aqui seria o útero. E a gente vai mostrar aqui pra vocês isso aqui. Esse caninho é o insertor do DIU, tá? Então, geralmente os DIUs vêm num caninho desse. Varia um pouco de modelo para modelo, mas o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, quando a gente insere, aonde é que ele fica localizado. Vocês estão vendo que isso aqui seria a cavidade uterina. Eu vou abrir aqui o DIU, ó, e vou mostrar para vocês que ele fica, ó, lá no fundozinho do útero, encostando no fundo do útero. Essa seria a posição ideal. É geralmente aqui que eu faço a inserção e deixo ele aqui. Doutora, o que é que pode acontecer com o tempo? Mais pra cá? Tá dando pra ver direitinho? Show. Então aqui, gente, ó, ele tá bem posicionadinho no fundo do útero. Perfeito. O que é que pode acontecer com o tempo, doutora? Pode acontecer, gente, dele baixar. Eu vou baixar ele aqui para vocês verem. Pronto. Ele baixou. Certo? Deu para ver que ele não tá mais lá no fundo do útero. E, doutora, por que acontece do DIU baixar dessa forma, né? Acontece, gente, porque o útero, ele é um músculo, tá? Então, toda a região ao redor do útero, dessa cavidade, é musculatura.
Eu até já mostrei para vocês aqui como se fosse uma maquetezinha, um 3D do útero, tá? Ele costuma inclusive ser mais ou menos desse tamanho. Dentro desse útero, se a gente for olhar, ó, eu tô partindo ele no meio e tô olhando aqui para vocês. O que é isso aqui, gente? Fibras musculares. Então, o útero é praticamente todo músculo, Músculo, como vocês sabem, pode se contrair, não é? O músculo da perna, do braço, ele não pode contrair e relaxar? O músculo do útero também. Inclusive, ele faz esses movimentos de contração no trabalho de parto. Ele faz movimentos, o útero, de contrair para empurrar o bebê para sair pela vagina no trabalho de parto. Então, o útero, ele tem essa característica. O que é que pode acontecer? Ao longo do uso do DIU, esse útero pode ter movimentos de contração e empurrar esse DIU mais para baixo, como vocês viram aqui que eu mostrei. Então, ele empurrou esse DIU para baixo. E aí, pessoal, estando o DIU nessa posição, ele deixa de ser efetivo? Ele para de funcionar como seu método contraceptivo? Com certeza essa pergunta você já se fez. Aí eu vou responder para vocês. Depende. Depende do tipo de DIU. Se a gente estiver falando dos DIUs hormonais, a gente, nesta posição, não vai ter uma perda significativa da eficácia. Por quê? Porque o DIU hormonal, seja ele o Mirena ou seja ele o Cailina, ele vai estar liberando o hormônio. Ele não funciona, não é porque ele está lá no fundo do útero. Ele funciona porque ele está constantemente liberando o hormônio. Mesmo estando numa posição alta no útero ou numa posição mais baixa, ele continua fazendo essa liberação. Se a gente estiver falando de DIU de cobre, de DIU não hormonal, existe essa diferença. Se o DIU de cobre estiver baixo na cavidade, a efetividade dele não está mais garantida. Então, a gente precisa fazer o que a gente chama de reposicionamento. Mas eu vou falar sobre reposicionamento mais adiante. Então, doutora, nessa posição, que quando a gente faz a ultrassonografia diz DIU em posição baixa, tá? Se for um DIU Mirena ou um DIU Cailina, ele continua tendo uma eficácia, tá? Se for um DIU de cobre, aí não. Aí a eficácia foi perdida. Doutora, se ele baixar mais, ele pode baixar mais, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E ir lá pra dentro do canal do colo do útero. Então, ele vai estar numa posição bem baixa. Tá dando pra ver aqui, gente? Uma posição bem baixa, ó. Que ele vai estar já no canal do colo do útero. Ele já vai estar quase saindo de dentro do útero. É o que a gente chama de semi-expulsão, expulsão parcial, tá? Ele tá lá embaixo mesmo. Se for DIU de cobre, perdeu a eficácia. Se for DIU hormonal, nessa posição já não tá mais legal, tá? A gente vai ter uma perda pelo menos parcial aí da eficiência e precisa também reposicionar. E existe, obviamente, a possibilidade desse DIU sair total da cavidade uterina. Ele foi lá para a vagina, então ele foi expulso. Aqui, obviamente, não vai ter eficácia, independente do tipo de DIU. Então, gente, vai variar muito essa questão de em que local ele está e se ele vai estar funcionando ou não. Se ele vai estar garantindo a eficiência ou não. A outra coisa que eu quero explicar para vocês. Essas forças de contração que empurram o DIU para baixo, em que situações elas acontecem? Essas contrações, gente, elas são involuntárias. Elas não dependem de você. Elas acontecem involuntariamente, tá?
Doutora, tem como prever se eu vou ser uma mulher que vai ter essas contrações? Não tem como ter essa previsão. Mas o que eu posso dizer para vocês é que são improváveis essas contrações a ponto de baixarem esse DIU de forma significativa. Isso acontece poucas vezes, isso não é tão frequente. E quando é que isso acontece? Geralmente, gente, essas contrações ocorrem logo após a inserção. No primeiro mês é quando se concentra a grande maioria das mulheres que vão ter essas contrações involuntárias a ponto de baixar esse DIU. E por medida de segurança, o que é que a doutora Rayane faz? Cada médico acaba fazendo um pouco diferente, mas em geral, o que é que a gente recomenda, né? A gente recomenda que no primeiro mês, pode até ir para a câmera de lá, viu? Que no primeiro mês a gente fique utilizando algum outro método associado ao DIU que já está lá na posição certinha. Então, exemplo, você coloca o DIU hoje, tá? Independente se foi um DIU hormonal ou se foi um DIU de cobre, você inseriu ele hoje aqui comigo. Você foi para casa. Nesse primeiro mês, a gente vai... Peraí que me atrapalha. Então, nesse primeiro mês pós-inserção de DIU, vocês vão manter o uso de algum outro método. Seja o preservativo, seja o anticoncepcional que você já utilizava antes. Por que, doutora, que nesse primeiro mês a gente precisa manter 2 métodos? O DIU que a gente tá e mais um segundo método. Porque é nesse primeiro momento que acontecem a grande maioria dessas contrações que vão empurrando o DIU e vão mobilizando ele do lugar ideal. Lembrando que se for um DIU hormonal e ele baixar um pouquinho, não vai ter grande interferência. Já se for um DIU de cobre, a gente começa a ter uma perda da eficácia. Então, gente, nesse primeiro mês, eu sempre falo para vocês, olha, atenção dobrada, a gente tá com o DIU, mas a gente vai manter a outra contracepção, tá? Tá nessa câmera aqui? Pode falar. Isso, nessa câmera. Pronto. Então, gente, o que é que acontece? A gente vai ter que ter esse cuidado, tá? E a gente vai observando, tendo esse critério. Aí, quando termina esse primeiro mês pós-inserção, o que é que a doutora Rayane recomenda que você faça? Uma transvaginal. A ultrassonografia transvaginal, gente, é o exame ideal para que a gente consiga avaliar se o seu DIU se manteve na posição correta. Então, ele é que vai me dizer se depois que eu coloquei o seu DIU lá no lugarzinho certo, ele continuou certinho. E aí, depois que você faz essa transvaginal com 30 dias, eu consigo realmente ficar bem mais tranquila. Porque se você não expulsou, se o seu DIU não baixou e ele continuou na posição que a gente deixou, então eu fico muito tranquila de dizer para você, olha, se continuou perfeitinho, a probabilidade dele continuar é muito alta, então a gente vai só ficar reavaliando regularmente, mas você já pode utilizar ele como seu método contraceptivo. Então, é essa a orientação que a gente costuma dar para a gente conseguir deixar vocês mais tranquilas com relação ao posicionamento do DIU. É uma estratégia para a gente minimizar os riscos dele não estar na posição ideal, tá? Doutora, mas vamos dizer que o meu DIU esteja baixo. Que depois desses 30 dias, o meu DIU, eu fui a criatura, oh meu Deus, azarada, que aconteceu comigo, do bicho baixar. Desse útero se contrair, de baixar. O que é que acontece? O que é que eu sinto? Como é que a gente vai proceder? É o fim do mundo? Danificou meu útero? Tá tudo perdido? Não, gente. Vamos lá. A gente observou na transvaginal que o seu DIU está baixo. Como proceder? Primeira coisa, a gente vai associar nesse momento aí o uso de um outro contraceptivo. Mesmo quando o DIU hormonal, gente, eu vou dizer para vocês que
em teoria, pelos trabalhos científicos, a gente não vai ter uma perda da eficácia significativa. Porém, como eu sou extremamente cuidadosa, tenho muito medo de gravidez indesejada, porque eu não quero pra mim, eu não quero pra vocês, eu digo, ó, mesmo estando o seu DIU hormonal um pouco baixo, vamos associar aí o preservativo por enquanto, até a gente reposicionar, mas por segurança. Ótimo, doutor. Então, vou utilizar o preservativo a partir de hoje para a gente ter uma segurança adicional e a gente vai fazer o que a gente chama de reposicionamento. O reposicionamento nada mais é do que eu pegar o seu DIU, eu vou usar aquela mesma câmerazinha e aí, gente, eu vou empurrar ele para o lugar ideal. Então, vamos dizer, ele estava aqui, né? Tava um pouco baixo e eu vou empurrar ele para o lugarzinho ideal de novo. Eu tenho pacientes, gente, aí vai de experiência de médico para médico, que reposiciona uma vez e depois disso tem sucesso, ele permanece no cantinho e não sai mais. Eu reposiciono até 2 vezes se a paciente quiser muito ficar com o DIU. E aí, às vezes eu reposiciono a segunda vez e depois da segunda vez dá tudo certo. Como a gente não pode dar uma garantia, a gente vai fazer um acompanhamento com transvaginal mais periódico dessa paciente, mais a curto prazo, e a gente vai ficar de olho nela, né? E aí, uma outra questão que vocês sempre perguntam, doutora, e o que é que eu sinto? O que é que eu vou sentir se esse posicionamento do DIU mexer? Se ele baixar, se ele for lá para baixo? Aí eu vou explicar para vocês quais os sintomas mais frequentes. Pode abrir na câmera de lá, vocês querem tentar? Vamos para lá. Gente, a gente está fazendo hoje aqui um teste, né? Estamos tentando usar 2 câmeras, estamos vendo aqui como é que tá a dinâmica, se vai funcionar, né? Mas vamos lá. O que é que acontece, né, quando você tá com o DIU que não tá na posição ideal? Quais são os sintomas? O que é que você sente? O que é que você percebe? Geralmente, as mulheres que têm um pouco mais de cólica do que o habitual pós-inserção, nos primeiros dias, no primeiro mês pós-inserção, essa eu já fico mais atenciosa para a possibilidade do DIU dela baixar, né? Desse útero tá tentando empurrar ele para baixo. Aquela mulher que tem mais sangramento do que seria o habitual para o pós-inserção de DIU. Então, os sintomas mais frequentes são cólica e sangramento. São os maiores indicativos que o DIU não está na posição ideal, tá? Mas lembre-se, colocou o DIU, sempre existe uma possibilidade de ter uma cólica esporádica, de ter uma cólica leve. Não é porque você teve cólica, pronto, o bicho não tá no lugar. Não é bem assim. Mas quem eu percebo, foi uma paciente que já mandou várias mensagens, doutor, eu tomo remédio, não passa. Então, é uma paciente que eu já fico mais atenta, né? Às vezes eu peço para ela adiantar um pouquinho a transvaginal, que a gente só faria com 1 mês. Olha, faz logo pra gente já avaliar se tá tudo ok, né? Então, tem esses parâmetros pra gente se guiar. Doutora, pode ser que eu baixe o DIU e não sinta nada? É pouco provável, mas existe essa possibilidade, tá? É raro, mas existe, eu não vou poder dizer nunca. Às vezes acontece, certo? Doutora, depois de 1 ano, de 2 anos que eu tô bem adaptada com o DIU, existe o risco dele sair do lugar? Gente, existe, mas é bem raro. Então, são pouquíssimas pacientes que depois de 1 ano ou 2 anos, que a gente já checou várias vezes, ele estava no lugarzinho, que aconteceu dele mobilizar. É muito improvável, tá? É bem raro, eu tive alguns poucos casos. Mas, eu nunca posso dizer nunca. Na medicina, gente, dificilmente vocês vão ver a gente dizer nunca. Mas é pouquíssimo provável. E aí, pessoal, vamos lá. Com que periodicidade a gente deve checar o DIU com a transvaginal, que vocês já entenderam que é o exame que a gente costuma fazer. Então, com que periodicidade? Quer voltar a praticar? Pode ser. Vamos voltar?
Aí, falta quanto tempo, gente? Está com 25 minutos. Nossa! Estamos com 25 minutos. Tá. Então, doutora, com que periodicidade a gente deve checar se o DIU está certinho no lugar? Deixa eu só beber uma água, meu povo, que eu já falei tanto que... Beleza. Dá uma selecionada, Bel, nas perguntas pra gente já entrar. Já temos algumas. Joia. Deixa eu só fazer essa última parte, aí a gente entra com as perguntas. Gente, Geralzão, doutora? Geralzão ou só sobre colocação mesmo, posição? por enquanto a gente vai começar, gente, pelas perguntas mais específicas sobre posicionamento de DIU. Depois, a gente, sobrando tempo, a gente pode abrir para outras coisas, tá? Então tá, vamos para essa última parte. De quanto em quanto tempo a gente deve checar a posição desse DIU? Gente, aí depende. Depende de quê? O que é que eu costumo orientar para vocês? Orientar o seguinte: primeira coisa, você tá bem adaptada. Se você usa DIU hormonal, por exemplo, você não tá mais menstruando ou tá menstruando pouquinho, já se manteve um padrão de não menstruação ou de menstruação de vez em quando, pequeno sangramento. Essa paciente que tem pouca cólica, que tem poucos episódios de cólica, que tem um sangramento que já estabilizou, ou nenhum, ou pouco, né? Ela pode checar uma vez por ano. Então, ela pode fazer uma transvaginal no mesmo período que ela faz a prevenção dela, uma vez por ano. E tá ótimo. E geralmente tá tudo bem com o DIU, tá? Agora, se eu tenho um outro padrão de paciente. Olha, doutora, é uma paciente que persiste com cólica, a cólica se manteve, ela é algo frequente, ela tem um sangramento que é persistente. Aí já é um outro padrão. Aí é uma paciente que está com mais dificuldade de se adaptar, aí a gente, idealmente, seria verificar a cada 6 meses. Pacientes que têm DIU de cobre e não são minhas pacientes. Então, se você não é minha paciente, geralmente eu mando você fazer de 6 em 6 meses. Por quê? Como não sou eu que estou te acompanhando, eu não tenho ideia de como é que está a sua adaptação ou não. Quando é minha paciente, eu consigo dizer para ela, ó, dá para vir uma vez por ano, porque eu sei que ela vai ter um acesso fácil a mim. Se ela tiver dúvida, se ela sentir uma coisa diferente, ela vai conseguir falar comigo pelo Zap, pelo Instagram, por onde seja, né? Então, tem essa variação também, o quanto eu consigo observar da paciente e tudo. Então, a recomendação, gente, varia entre 6 meses e 1 ano de reavaliação através de exame transvaginal para ver se o DIU se mantém na posição ideal. Essa é a recomendação geral. Claro que eu vou ter recomendações extraordinárias, que serão aquelas pacientes que o DIU já baixou, que tá tendo muito sintoma, aí pode ser um acompanhamento mais curto, mas em geral a gente reavalia a cada 6 meses ou uma vez por ano, tá? O que é a importância de reavaliar regularmente se o DIU tá na posição? Vou confessar para vocês uma coisa importante. Às vezes que eu vi DIU falhar, em geral ele não estava bem posicionado. A paciente deixou de fazer a revisão. Então, às vezes eu vejo, ó, passou anos sem fazer uma revisão para ver se não estava na posição correta. Doutora, DIU falha com o DIU no lugar? Falha, mas é muito raro. A grande maioria das falhas está centrada em DIUs que estavam baixo ou muito baixos, certo? Então, por isso que a reavaliação periódica é algo importante. Paciente candidata para DIU e paciente que quer usar DIU tem que ter o compromisso de fazer com regularidade sua transvaginal, de ter um autocuidado importante, certo? Então, se você acha que você é uma paciente que não tem esse perfil de fazer exames periódicos, de visitar o ginecologista com uma certa periodicidade, às vezes o DIU não é a opção mais bacana para você. Às vezes você é uma paciente mais interessante para usar, por exemplo, o Implanon, que é o implantezinho subdérmico, que não tem perigo de sair do lugar e que não requer nenhum exame periódico.
Então, às vezes, quando eu vejo uma paciente que, doutora, eu só venho no médico a cada 3 ou 4 anos. Essa paciente, ela não é uma boa candidata para DIU, né? Porque eu já sei que ela vai, sumir do mundo. Então, eu já acho que talvez o implante subdérmico seja uma opção melhor para ela, tá? Então, às vezes eu tenho essa visão também. Por isso que o aconselhamento contraceptivo é importante, para que eu te conheça, para que eu entenda como é que você funciona, como é que você pensa, como é o seu autocuidado, como é os seus exames de saúde. Então, rola toda essa complexidade na conversa para que a gente consiga orientar algo que seja mais adequado para cada perfil de mulher, tá? Então, gente, eu vou abrir aqui, a Bel vai me ajudar com algumas perguntas ou depoimentos de vocês, enfim. E aí, Bel, como é que a gente começa aí? Muitos elogios. Obrigada! Eu vim muito na live, dizendo que é muito útil. Obrigada, que bom, é muito importante mesmo, né, gente, isso. Vamos lá. A Gabriela perguntou como é o procedimento de colocação do DIU Cailina. Pronto, Gabriela, a colocação do Cailina é igual aos outros DIUs. Existe aquela inserção que eu falei no começo, que é no consultório, mas que a doutora Rayane não faz, tá? E existe aquela colocação que a gente chama por esteroscopia, que é com a câmerazinha, que faz a sedação, que você dorme aqueles 5 minutinhos, a gente coloca o DIU no seu útero, já checa se ficou bem posicionado e aí você vai para casa, tá? Com 30 dias você faz uma transvaginal de revisão. Estando tudo certinho, você tá liberada para usar o seu Cailina como seu método contraceptivo. I love Cailina, é um ótimo DIU. Então é assim que funciona a inserção. A Gabriela mandou 2 perguntas, uma atrás da outra. Tá. A próxima é: pode ser feita uma consulta sem um Papa Nicolau ou transvaginal e já marca a colocação do DIU? Pode, gente, pode. O que é que acontece? Eu fiz até recentemente uma ampla revisão da literatura para a gente ver se houve alguma mudança. Eu já sabia, mas eu fui checar novamente. Doutora Rayane, é preciso eu fazer uma prevenção ou Papa Nicolau, né? Ou citologia oncótica, são todos apelidos do nome prevenção, né? Antes de fazer a inserção do DIU, preciso desse exame? Não, gente, não precisa. O resultado dele é indiferente para a inserção ou não do DIU. Nenhum resultado de prevenção vai excluir a possibilidade de você colocar o DIU. Doutora, mas se eu tiver com uma infecção? Bom, gente, na hora da inserção, eu vou estar avaliando a vagina de vocês. E aí, se eu observar que tem alguma secreção alterada, que tem alguma vulvovaginite ou infecção, naquele momento a gente já inicia a medicação e você fica usando no pós-DIU, tá? Então, dá para fazer dessa forma tranquilamente, com segurança, e por isso que a gente realiza. Eu sou extremamente criteriosa, mas não há necessidade da coleta da citologia antes, tá? Doutora, e transvaginal? Precisa fazer transvaginal? Gente, nenhum resultado de transvaginal ou pouquíssimos, raríssimos casos de resultado de transvaginal contraindicariam você inserir o seu DIU. Doutora, se eu tiver um mioma gigante submucoso na cavidade uterina, pronto, seria um caso onde nós teríamos alguma dificuldade. Mas, gente, a chance de isso acontecer é muito baixa. Então, todos os guidelines, trabalhos científicos dizem que não é necessário que a gente realize esses exames para estar introduzindo o DIU, que a gente pode, com segurança, introduzi-los sem a realização desses exames, porque a maioria das questões que possam haver dificuldade, a gente detecta na hora e consegue transpor ou cancelar. Então, em geral, não haveria necessidade, a gente faz dessa forma. O único exame que a gente realmente precisa antes de fazer a inserção do DIU
é o beta-HCG quando você não usa nenhum método contraceptivo, ou usa só preservativo, ou usa pílula, mas esquece. Aí o beta-HCG, para descartar alguma gravidez naquele momento, é um exame importante, tá? Se você usa seu método contraceptivo certinho, toma direitinho, nem o beta-HCG a gente não teria necessidade. Então dá para marcar em sessão direto e vir colocar sem nenhum problema, tá? A Duda Freitas perguntou se existe um perfil de mulheres que são mais propensas a ter a expulsão. Não, Duda, realmente a gente não tem assim um perfil de mulheres. Então existem vários trabalhos até tentando ver se as mulheres que tiveram expulsão tinham alguma característica semelhante. Não foi encontrado essa característica. Então a gente não consegue definir, você tem mais chance, você tem menos chance. A gente não sabe disso, infelizmente a gente só sabe na prática, tá? E aí a gente teve até trabalho, gente, que tentou ver, eu já tenho filho, eu não tenho filho. Se isso mudou a porcentagem de expulsão do DIU, e não mudou. Mesmo aquelas meninas que nunca engravidaram, aquelas que já engravidaram, não houve diferença significativa para o risco de expulsar o DIU ou de mobilizar o DIU da posição ideal. Não houve essa mudança. Então, a gente não realmente, hoje, com a tecnologia e a ciência que a gente tem, a gente não consegue dizer quem tem mais chance e quem tem menos chance. A Letícia Lima falou que amigas com o DIU relataram que homens, na hora do sexo, sentiram aparelho. Isso é normal? Ótima pergunta, gente! Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. Eu esqueci de trazer, mas eu vou tentar mostrar aqui. Ó, só um minutinho. Fecha na câmera próxima pra me mostrar. Gente, ó, quando a gente bota o DIU dentro do útero, fica uma cordinha, ó, um fiozinho aqui na saída do útero. Esse fio fica mais ou menos 2 centímetros lá no colo do útero. Presta atenção! Não é na vagina saindo, não. É lá no colo. Aí, gente, quando o homem penetra, o pênis, se tocar lá no colo do útero, o que é que ele pode sentir? Ele pode sentir esses fiozinhos lá no fundo da vagina. Esse fio, eles até relatam assim, é um pelinho, sinto um cabelinho, um fiozinho. Isso ele pode sentir. Sentir o DIU, não. Se ele realmente, porque tem muita questão psicológica, vão por mim, eu tenho experiência nisso. O cara sabe que você tem o DIU, ele já fica na cabeça, vou sentir uma coisa, tem uma coisa aí. Às vezes é psicológico. Às vezes, se sentir a ponta do DIU, pode ser que esse DIU esteja baixo, tá? Mas sentir o fio, que é diferente, aí o fio pode sentir. Geralmente, sentir é uma coisa, incomodar é outra. Doutora, eu soube ou o meu marido incomoda. Se incomodar, a gente pode cortar o fio. Não era isso que eu queria, não. Eu queria era o DIUzinho. Só que tá em cima da minha mesa no coisinha, num vidrinho de esqueci, cerâmica. Aí, gente, o fio pode incomodar raríssimas vezes. Quando incomoda, existe a possibilidade de eu cortar esse fio todo aqui no consultório. Não dói cortar o fio, tá? Porque eu não vou estar cortando você, é só o fio. E aí esse fio some, tá? Qual é a vantagem de sumir? O parceiro não sente mais nada. Nem esse fiozinho ele não sente mais. Aí, assim, o que é que eu vou ter de, assim, entre aspas, dificuldade depois? Sentar o fio lá no colo, eu não consigo puxar ele no consultório. Eu vou ter que entrar com aquela câmerazinha de novo para fazer a retirada. Para mim não dificulta em nada, porque para mim é muito simples, mas você vai ter que fazer a sedação e tudo. Ótimo, gente, o pessoal foi buscar aqui para mim. Eu vou pegar aqui um DIU para me mostrar o que é essa cordinha para ficar mais claro, ó. A cordinha é isso aqui, certo?
E isso aqui vai ficar lá no colo, tá? Não é todo, tá, gente? Vai ficar mais ou menos isso aqui, uns 2 centímetros. Só o suficiente para quando eu quiser retirar, eu puxar. E aí, assim, é isso aqui que a pessoa sente, é só o fiozinho. Geralmente não incomoda, tá? Mas uma vez incomodando, não, eu tô incomodada, tô sentindo, a gente pode cortar, tá? Só que aí na hora de tirar, não vai dar pra ser uma retirada bem simplesinha no consultório. A gente vai ter que fazer aquela sedação, vai ter que botar a câmerazinha pra mim poder pescar ele lá de dentro. Beleza? Mais perguntas? Uma moça com o usuário ZaraDGE falou: paciente bem adaptado ao Mirena. A senhora recomendaria a troca para o Kailina? Qual a vantagem do Kailina sobre o Mirena? Gente, eu vou usar uma máxima que vale para tudo. Time que tá ganhando, gente, não se mexe, né? Então, uma paciente que é usuária de Mirena, está bem adaptada, tá sem queixas, pra que a gente vai cutucar, botar outro dispositivo pra ver, né? Não vou, deixa quieto, deixa o Mirena mesmo. Agora, se é uma paciente que tá com dificuldade de adaptação, que tá com acne, que tá com alguma queixa específica que pode estar relacionada ao Mirena, aí a gente vai repensar. Será que não vale a pena a gente fazer uma nova tentativa com outro dispositivo? Qual é a vantagem do Kailina? Como ele tem uma quantidade de hormônio menor, a gente vai ter alguns efeitos adversos que podem ser atenuados em relação ao Kailina, como, por exemplo, a acne. Algumas pacientes com Mirena, elas, principalmente aquelas que já têm uma tendência genética, podem evoluir com acne, em torno aí de 10%. Então, doutora, eu botei o Mirena, evoluir com acne, é uma acne que a gente chama de refratária, que ela não responde a medicações orais, que ela não responde a tratamento tópico. Será que a gente não poderia tentar o Kailina? Pronto, essa seria uma indicação. É tentar um outro dispositivo que tenha a menor probabilidade de ter esse efeito. Lembrando que não é que o Kailina com certeza não dá acne, só que ele tem menor probabilidade, tá? Então seria essa mais ou menos a ideia da troca. Se você tá bem adaptada, eu não sugiro troca. Eu acho que você deve deixar o que tá quieto, que time que tá ganhando não se mexe. Seria essa a ideia, tá? A Joyce Matias perguntou: por que quem faz a cauterização no útero não pode usar DIU? Opa! Como é o nome dela? Joyce. Joyce, mulher. Olha, Joyce, eu acho que onde você obteve essa informação, houve algum ruído ou confusão. Se você viu ela na internet, tá errado, já vou dizendo pra você. Se foi algum médico, algum profissional de saúde que te falou, eu não sei exatamente qual é o contexto, tá? Eu não posso afirmar aqui o seu contexto específico, porque eu não sei o que é que tá acontecendo com você, nunca vi teus exames, nem te conheço, né? Mas o que é que eu posso dizer? De um modo geral, mulheres que têm alguma alteração no colo do útero, alguma infecção por HPV, por exemplo, elas não têm contraindicação de usar DIU, tá? Não tem essa contraindicação. Na verdade, mulheres que já tiveram HPV, por exemplo, o fato delas usarem DIU, existem alguns trabalhos mostrando que isso diminuiu aí o risco de piorar, de recidiva, aumentou a frequência de cura em mulheres que tinham HPV e usavam DIU. A gente acha que o fato dessa cordinha ficar lá no colo do útero chama células de defesa do sistema imunológico e até melhora as defesas do colo do útero. Então, na verdade, eu não sei o que foi o equívoco aí dessa informação que você tem, mas não tem contraindicação em pessoas que fizeram cauterização ou que tiveram algum tratamento para HPV usarem DIU. Essa contraindicação realmente ela não é válida, tá?
Então, não sei no teu caso específico se tem outra questão, mas de um modo geral eu desconheço essa contraindicação. Na verdade, eu posso te garantir que ela, na verdade, não existe. A Duda perguntou se o reposicionamento do DIU é um procedimento doloroso igual à inserção. Na verdade, Duda, qual é o procedimento de inserção que dói? O procedimento de inserção que dói é aquele realizado em consultório, que eu falei, que é a inserção às cegas, né? Que você faz pay-buff no consultório. Essa inserção costuma ser dolorosa, muito ou moderado, a depender da percepção de cada pessoa, tá? A inserção por videohisteroscopia, a gente faz com sedação e não dói. É um outro tipo de inserção, tá? Repete só a pergunta. O reposicionamento do DIU é um procedimento doloroso igual à inserção? Tá, aí no reposicionamento a gente faz por videohisteroscopia e mais uma vez também não dói. Doutora, tem profissional que reposiciona em consultório? Tem, aí dói, mas também não é algo muito corriqueiro, é pouca gente que faz isso, porque geralmente é preferível você reposicionar por videohisteroscopia, que é sob a visão direta com a câmerazinha, tá? Então, ela é sob sedação, faz uma medicação na veia, que você dorme, não sente dor alguma, dorme durante 5 minutos e quando você acorda, já foi realizado o reposicionamento, o DIU já tá no cantinho e depois você vai para casa depois de meia hora de recuperação. A Natália falou: Rai, por que a cor do sangue pós o DIU muda? A cor da minha menstruação ficou marrom e dura 10 dias, só aquele pingo de sangue. Certo, gente, pode acontecer? Pode. Escurece a cor da menstruação, não é mais aquele vermelho vivo, fica aquela secreção meio amarronzada escura, que a gente chama em borra de café. Acontece frequentemente em quem tem DIU hormonal. Ah, doutora, fica só um pinguinho, 10 dias. Pode acontecer? Pode, é extremamente frequente. No início, esse sangramento tipo borrinha, durando mais dias, é mais frequente. Com o passar do tempo, geralmente ele vai reduzindo e a gente consegue ficar com menos tempo de sangramento marrom escuro, tá? Muda a cor do sangue porque muda, gente, o endométrio, que é a camada interna do útero. Quando começa a ser liberado o hormônio dentro do útero, essa camada interna que produz o sangramento menstrual é modificada. Por isso que muda a cor do sangramento. Ai, doutora, eu acho estranho, feio esse sangue escuro. Não tem que ter essa preocupação, gente. Não tem nada de errado. Isso é uma característica do uso do método, tá? E aí, gente, tem mais pergunta? Tem milhares. A Joyce Matias falou: doutora, tenho um histórico de câncer na família e meu fluxo menstrual é bem pequeno. Qual seria o DIU ideal? Joyce, seguinte, gente, vocês estão conseguindo ouvir bem quando ela faz a pergunta, porque o microfone tá direcionado para cá, tá dando para escutar direito a pergunta quando a Bel tá lendo? Respondam aí se sim ou não no chat. Que a gente tá em teste hoje, né? Tem alguém respondendo, sim ou não, vai demorar um pouquinho. Vocês ficam de olho aí e me diz se tá ok. Então, Joyce, você tem um histórico de câncer na família, né? Se for câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, né? Você tem que ver também assim. Não é todo mundo que tem histórico de qualquer pessoa na família que tem uma chance aumentada, tá, gente? Não é bem assim. Ai, tem uma prima do meu pai, né? Eu costumo ouvir muito aqui no condomínio, uma prima da minha mãe. Uma tia minha, tia-avó. Não, gente, isso não configura em aumento do seu risco. Quando a gente fala em risco, a gente está falando principalmente de parentes de primeiro grau, mãe ou irmã. Parentes de segundo grau, é minha tia, é minha avó. Parentes de segundo grau incrementa um pouquinho o seu risco,
principalmente se forem vários parentes, né? Se for um só, provavelmente não aumenta o teu risco, tá? Tem 2 tipos de câncer. Tem aquele câncer que ele tá ligado à questão familiar, então se tem parentes, principalmente próximos, aumenta teu risco. E tem a questão do câncer esporádico, que não tem a ver com herança genética familiar. Foi aquela pessoa que infelizmente deu azar, teve várias mutações nas células e evoluiu com câncer. Vamos mudar para a câmera de novo para dar uma dinamizada? Então, pessoal, essa questão do câncer tem isso, tá? Nem sempre é um parente aumenta teu risco. Se é um parente, mãe ou irmã, de fato eu concordo, pode ser que aumente seu risco, né? Ou se tem vários parentes de segundo grau, né? A minha 2 tia minha avó, não sei mais quem, já aumenta. Quando são 2 ou mais, a gente já acha que pode aumentar o risco. Não sei qual é o teu caso, Joyce. Mas ela falou não, né? Mas é assim. Óbvio que se a gente puder deixar você sem exposição hormonal nenhuma, seria ótimo, porque a gente ficaria muito tranquila em relação a não incrementar em absolutamente nada o seu risco de câncer. Como você tem um fluxozinho pequeno, pelo que você está dizendo, doutora, eu poderia optar pelo DIU de cobre, por exemplo, que não tem nenhum hormônio? Ela falou que no caso dela foi a mãe dela, de mama. Ah, minha mãe. Então concordo, Joyce. Eu acho que você é uma candidata que o que puder minimizar do seu risco de câncer seria ótimo. Quais são os conselhos que eu vou te dar? Tu vai ver depois lá no meu feed um vídeo antigo nos IGTVs, tem lá formas de prevenir o câncer, tem um vídeo lá, você vai assistir depois para você ver o que é que você pode fazer para diminuir os seus riscos de câncer, principalmente câncer de mama. Se a gente puder optar no seu caso por um DIU de cobre, seria fantástico, né? E como você tem essa possibilidade, porque você tem um fluxo pequeno, com certeza você seria uma forte candidata a um DIU não hormonal, um DIU de cobre, um DIU de cobre com prata. Realmente seria ótimo no seu caso, né? Eu acho que seria super legal. Já pode responder até a Olivândia. Ela falou que tem variante para câncer de mama, se pode usar o DIU. Tá, entendi. Talvez, pelo que eu tô entendendo, talvez ela tenha feito um teste genético e deu algum marcador positivo, né? Se ela pode usar? Se ela pode usar o quê? DIU hormonal? O DIU. Pronto. Então vamos lá. Se a gente tiver a possibilidade de para você fazer um DIU não hormonal, um DIU de cobre, seria fantástico. Não, doutor, o meu fluxo é muito grande, eu tenho muita cólica, eu acho que um DIU sem hormônio, que aumenta um pouco o fluxo e costuma aumentar um pouco a cólica, vai piorar a minha qualidade de vida. Então, né? Ou eu tenho endometriose, enfim. Nesse caso, a gente iria pensar, por exemplo, num Cailina, que tem uma quantidade bem baixa de hormônio. Seria uma ideia bacana, né? Doutora, em relação a trabalhos científicos sobre o uso de DIU hormonal ou o uso de contraceptivos hormonais e a associação com o câncer, existe hoje um consenso sobre isso? Fazer o uso de pílula anticoncepcional, de DIU hormonal, de injetável e aumento do risco de câncer de mama? Gente, não existe um consenso. Existem trabalhos científicos que dizem que sim, existem outros trabalhos que dizem que não. Na verdade, a gente não tem grandes certezas a esse respeito. Então, toda vida que eu tenho uma opção de numa paciente que tem um histórico positivo de câncer de mama na família, ou pessoal, ou tem uma mutação genética porque fez uma pesquisa, se a gente puder optar pelo não hormonal para a gente ficar 100% tranquila, a gente opta. Se no caso dela a gente acha que não dá o DIU não hormonal, doutora, a gente usar um Mirena, a gente usar um Cailina, é viável? É viável, gente, porque a dose hormonal é muito reduzida. A exposição é muito pequena, não é zero, mas é muito pequena. Então a gente sempre vai estar fazendo uma avaliação, gente, de risco
benefício. Então, aí entra a importância do aconselhamento contraceptivo, da gente estar aí pensando o que é mais viável em termos de qualidade de vida, benefícios e riscos que a gente vai estar expondo a paciente, tá? Então, a gente tem que sentar, principalmente nesses casos de câncer, né? Tá dando uma avaliada junto, pensando fatores de risco, pra gente tá vendo no final se vale a pena ou não a gente fazer uma opção pelo hormonal ou pelo não hormonal, tá? A gente vai ter mais 5 minutinhos e a gente vai abrir para a última pergunta. Vamos lá, tem que ser especial, né? Vamos lá. Vou pegar um recente aqui. Tem muitas perguntas, doutora. Vamos lá. A Zana falou, doutora, com quantos meses pós-parto podemos retornar com o DIU? Tá. Com quantos meses pós-parto? Gente, se você teve o bebê, eu recomendo depois de 60 dias, 45 a 60 dias, a gente já pode estar colocando o DIU. Pelo que eu entendo, a Zana já utilizava, aí ela teve o bebê e quer voltar a utilizar, né? Então, ela pode estar marcando a inserção com 45, 60 dias, é o momento ideal, tá? Pode estar agendando, que é tranquilo a gente colocar nesse período. E lembrando que nenhum tipo de DIU, nem o Implanon, nem o Mirena, nem o Cailina, nem o Cobre, eles vão estar, descarregou, eles vão estar afetando nem o Cailina, nem o Cobre, nem o Mirena, eles vão estar afetando a amamentação. Então, pode colocar o DIU e continuar amamentando tranquilamente, não tem nenhum problema, tá? Então, 60 dias já pode estar inserindo, viu? É super tranquilo, tá? Então, gente, olha, foi super live, né? Tiramos muita dúvida. Eu gostei desse modelo, não sei como é que foi aí pra vocês em termos de qualidade de som, de imagem, mas a gente tá aqui testando pra sempre estar trazendo o melhor pra vocês. Então, ficamos por aqui, voltamos na próxima segunda-feira. Compartilhem essa live, mostrem o meu conteúdo para mais amigas de vocês, pra gente estar empoderando cada vez mais mulheres com informação de qualidade sobre contracepção, sobre liberdade feminina. Um beijo, até a próxima segunda-feira e tchau, tchau!